Olá amigos, bem-vindo ao curso de Introdução à Programação com Python. Este curso foi criado com o objetivo de passar ou ensinar aos iniciantes de programação que queiram começar a programar e criar programas simples e conhecer mais sobre a linguagem Python. Bem, então, o que é a linguagem Python? Tá? A linguagem Python é uma linguagem versátil e poderosa que é especialmente amigável para iniciantes. Tá? Isto porque é muito simples de perceber em relação às outras linguagens. Com Python tu pode escrever pouco código e fazer muita coisa, ok? Nesta série você irá descobrir como transformar as suas ideias em realidade através de escrever código, através da codificação, explorando conceitos fundamentais de uma forma divertida e prática. Então, se você é alguém que quer aprender a programar do básico, do zero, e ir crescendo com o tempo, então este curso é para ti, ok? Bem, então, vantagens da linguagem Python para iniciantes. Bem, a grande vantagem da linguagem Python é que ela tem uma sintaxe simples. Isto significa que nós podemos escrever pouco código para resolver grandes problemas. Tá? O Python é conhecido por sua sintaxe limpa e legível, tá? Tornando-se fácil de aprender e usar, mesmo para aqueles sem experiência prévia em programação. Uma outra grande vantagem também é a ampla aplicabilidade da linguagem. A linguagem Python é uma linguagem versátil, podendo ser utilizada em uma ampla gama de projetos, desde desenvolvimento web, ou seja, criação de aplicações web, análise de dados, por exemplo, os cientistas de dados, os analistas de dados usam normalmente a linguagem Python ou a linguagem R, tá? A linguagem Python vem alta por causa das inteligências artificiais, machine learning e tudo mais, e também aprendizado de máquina, né, que como eu dizia, machine learning. E como está em alta, ultimamente se fala muito sobre inteligência artificial, então recomendo muito aos programadores e não só, pessoas entusiastas, a começarem a estudar Python, começando por esse nosso curso básico, ok? Então, e para além dessa ampla aplicabilidade, também a linguagem Python tem uma ampla comunidade. Existem milhões e milhões de desenvolvedores Python pelo mundo, tá? Só na comunidade de língua portuguesa no Brasil existe muita documentação sobre Python em língua portuguesa que vocês podem ter acesso, seja no YouTube, seja em texto, PDFs, há muita documentação. Então, sente-se seguro a começar a desenvolver Python porque não estarás perdido, tá? Irás crescer com outros programadores e assim por diante, ok? E para além disso também, a linguagem Python tem uma abundância de recursos, bibliotecas já pré-concebidas que poderão permitir acelerar os teus projetos. Digo bibliotecas como Pandas, bibliotecas como Facebook SDK, né? SDK para desenvolver aplicações que interagem com a rede social Facebook, ou também para o WhatsApp interagir com as APIs desses aplicativos, e ainda mesmo desenvolver aplicações que interagem diretamente com, por exemplo, as API do Gemini, do Google, ou mesmo com o ChatGPT da OpenAI, ok? Bem, então, não estás sozinho, se estás a ver este vídeo, subscreva já o canal, partilha, comenta, para crescermos juntos e tiveste uma boa escolha, ok? Bem, então, como nós vamos fazer a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento Python? Bem, o primeiro passo que nós devemos fazer é baixar o Python, ok? Bem, para isso nós devemos visitar o site oficial do Python e fazer o download da versão mais recente para o sistema operacional. Como é que eu faço isso? Bem, eu venho aqui no browser, tá? E digito Python, entro no site python.org. Entrando no python.org, então terei aqui esta página, tá? Esta página
E vou aqui na seção de Downloads. Aqui em Downloads, seleciono o sistema operativo que eu estiver a utilizar. Nesse caso, se estiver a utilizar Windows, clica aqui em Windows. Tá? Aqui já tem a opção de download do Python 3.12.4. Ok? Esta é a última versão. Se já tiveres instalado o Python na sua máquina, você pode verificar a versão, tá? Abrindo a linha de comandos, cmd, e digitar o seguinte: Python, tá? Version, ok? Então eu tenho aqui a versão do meu computador, que é o Python 3.12.1, ok? E a versão que está disponível aqui para download é a versão 3.12.4, significa que a minha versão está um pouco atrasada, ok? Então, e tu, feito isso, clicas aqui e o computador irá baixar automaticamente a versão do Python, tá? É um ficheiro pequeno, nesta versão tem apenas 25 MB, significa que não precisas de uma internet muito veloz para poder baixar o Python, tá? Feito isso, basta só instalar o Python, tá? Vou clicar aqui em Downloads, clico com o botão direito e vou instalar. Clico em Executar. Como eu já tenho uma versão instalada no meu computador, então ele pede para eu fazer o upgrade, tá? No teu caso, se não tiveres o Python instalado, então poderás instalar uma nova versão. Eu vou clicar aqui em Upgrade Now, tá? Vou conceder permissão para fazer alterações no computador e irá instalar o Python 3.12.4, ok? De 64 bits. Bem, feito isso, então teremos o Python instalado na nossa máquina. Muito simples, tá? Eu vou avançar aqui para o vídeo não ser longo. Ok, então aqui está a instalação já do Python, está instalado. Vou clicar aqui em Close e vou agora aqui no nosso CMD executar novamente Python Version, tá? Então está aqui já o Python atualizado na última versão, hoje é dia 9 de julho de 2024, ok? Então, feito isso, qual é o próximo passo que nós devemos fazer? O próximo passo que nós devemos fazer, já baixamos o Python, tá? A partir do site oficial. Eu recomendo sempre fazer o download a partir do site oficial por causa de garantias, ok? Tá? Então, o segundo passo é instalar o Python. Já instalamos também o Python. O terceiro passo é configurar o editor. Bem, existe uma variedade de editores disponíveis para começar a programar em Python, tá? Eu pessoalmente uso o VS Code, o Visual Studio Code. Existe também o PyCharm, só que o PyCharm não é gratuito. O PyCharm é um editor de código da JetBrains que utilizas durante um mês, a versão trial, depois vais pagando a subscrição, ok? Então eu pessoalmente utilizo o VS Code ou mesmo o Jupyter Lab, tá? Então, como fazer essa instalação? Venho aqui, vou aqui baixar o nosso VS Code. Para isso venho aqui entro no site code.visualstudio.com. Aqui o PowerPoint parou de funcionar. Deixa-me aqui colocar. Ok, então venho aqui no site code.visualstudio.com, tá? Para fazer o download, venho aqui em download, tá? Clico aqui em download e seleciono a versão do sistema operativo que eu estiver a utilizar, tá? Eu estou a utilizar o Windows, então vocês deverão baixar aqui esta versão para Windows. Quem tiver a usar Linux, temos aqui essas duas versões, o RPM e o Debian. E ainda para o Mac, baixa aqui a versão para o Mac, tá?
Bem, vocês já sabem como fazer isso. Depois de baixar, basta seguir as instruções, next, 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 e terá instalado o Visual Studio Code. Depois de ter instalado o Visual Studio Code, eu já tenho aqui instalado, vocês deverão fazer o seguinte, deverão vir aqui em extensões e procurar por Python, tá? Por Python, e deverão instalar esta extensão aqui, Python, desenvolvido pela Microsoft, ok? Então tem aqui várias versões, mas eu recomendo esta aqui, desenvolvido pela Microsoft, tá? Irá passar aqui o botão instalar, é só instalar. Como eu já tenho instalado, então não é necessário fazer isso, ok? Bem, então vamos lá então criar o nosso primeiro código Python, tá? Mas antes disso, vamos prosseguir aqui com o nosso slide. Vou minimizar aqui o VS Code. Então, temos aqui configurando o editor, né? O Visual Studio Code. Depois instala a extensão do Python, tá? Então, próximo passo, quais são os conceitos básicos de programação? Bem, há conceitos básicos de programação que são inerentes à linguagem de programação. São conceitos que estão presentes em todas as linguagens de programação e nesse universo maravilhoso que é o universo de escrever códigos. O primeiro conceito muito importante é o conceito de variáveis, ok? Então, pensa numa variável como se fosse uma gaveta em que tu armazenas livros, tá? Suponhamos que tu tens o armário no teu quarto e nesse armário tens duas gavetas. Uma gaveta para armazenar meias e outra gaveta para armazenar livros, tá? Então, dificilmente você poderá armazenar os livros na gaveta reservada para armazenar meias. Por quê? Porque essa gaveta foi criada especificamente para armazenar meias, ok? Então, o mesmo acontece no universo da programação. As variáveis são como se fossem caixas que podem conter diferentes tipos de informações ou dados. Ou seja, e essas caixas estão disponíveis ou são criadas na memória do computador. Nós criamos essas caixas, tá? Atribuímos um nome a essa caixa. Essa caixa irá armazenar um determinado tipo de dado. Esse dado poderá ser um texto, um número, uma condição, verdadeira ou falsa, um valor lógico verdadeiro ou falso, um texto e assim por diante. Como o conteúdo dessa caixa varia, tá? Ora, no dado momento, suponhamos que temos uma caixa para armazenar números inteiros. No dado momento, nessa caixa poderemos ter o número 2, ao decorrer do programa poderemos ter o número 8 e assim sucessivamente. Então, como o valor altera ao longo da execução do programa, então nós chamamos de variáveis por causa dessa variação, ok? Tá. Um outro conceito também muito básico que nós também podemos aqui ver são os tipos de dados que estão diretamente relacionados às variáveis, ok? Nós criamos as variáveis e nessas variáveis armazenamos os tipos de dados, tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou aqui abrir o nosso VS Code, tá? Primeiro eu vou abrir uma nova pasta, Open Folder. Aqui no ambiente de trabalho vou criar uma nova pasta, vou escrever aula 1, ok? Aula 1. Está aqui a aula 1 e vou selecionar esta pasta. Tá? É assim como nós começamos a programar no VS Code. Temos aqui a pasta aula 1, vou fechar aqui esta pasta de webcam e vou aqui criar um ficheiro aqui neste sinal de mais. Vou escrever, por exemplo, app.py. Py que significa Python, tá? Então significa que este ficheiro será escrito na linguagem Python, como vem, aparece o ícone aqui, ok? Então eu vou, por exemplo, suponhamos que eu quero que o computador armazene o número 6, tá? Escrevi o número 6, não acontece nada, mas esse número 6 representa um número inteiro. Então, para ser armazenado esse número inteiro na memória,
eu deverei criar uma variável que irá referenciar este número na memória do computador. Como é que eu faço? Simplesmente digito aqui número igual a 6, tá? O que é que estou a fazer aqui? O que é que isso significa? Significa que eu estou a dizer para o Python, nesse caso o computador, criar e reservar um espaço na memória RAM durante a execução deste programa, criar um espaço reservado na memória RAM e esse espaço atribuir-lhe o valor 6. Significa que o número 6 está armazenado na variável número, ok? Então, para exibir esse resultado, eu devo escrever, por exemplo, print número, ok? Print número. Vou salvar. Print número. O que é que acontece aqui? Nós aqui usamos uma função predefinida do Python, que é a função print, imprimir. Significa que estamos a pedir para o computador imprimir o valor armazenado na variável número para a tela, para a saída. Como nós estamos a programar sem interface gráfica, então essa saída poderá sair no terminal, passo o termo. Esse resultado poderá ser exibido no terminal. Então vamos aqui executar. Para executar esse nosso código, então basta-nos apenas clicar aqui neste sinal de play, tá? Run Python File. Eu clicando aqui, então ele vai abrir aqui o terminal e temos aqui a saída. Imprimiu o valor 6, ok? Está aqui a saída, valor 6. Muito interessante, não é? Então vamos agora fazer aqui uma outra coisa. Vou, por exemplo, aqui digitar uma nova variável, número 2, por exemplo. O segundo número vai ser, por exemplo, a 48 ou 49, tá? Se eu executar novamente aqui, por exemplo, guardar e executar novamente aqui, então teremos simplesmente a saída 6. Por quê? Porque eu não pedi para o computador imprimir o dado armazenado na variável número 2. Então, mas se eu aqui, por exemplo, em print, fazer uma soma, tá? Número 2 e executar, então teremos a saída aqui igual a 55. Significa que aqui na saída teremos o valor 6 armazenado na variável número mais o valor 49 armazenado na variável número 2, ok? E esses conceitos de variáveis levam-nos ao outro conceito que nos referimos aqui como tipo de dados, ok? Os tipos de dados. Bem, os tipos de dados em Python, como números, textos, booleanos e muito mais, tá? São dados que nós já trabalhamos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu dei exemplo de números. Podemos trabalhar também com textos. Aqui, por exemplo, eu posso escrever o seguinte, tá? Posso aqui escrever, por exemplo, a variável nome. Posso escrever assim. Vou escrever no texto aqui, Eugênio. Eugênio de Anguila é um texto, mas esse texto tem que ser armazenado num determinado espaço da memória. Então, como é que eu faço para armazenar esse texto na memória? Vou atribuir uma variável que irei chamar de nome, tá? Uma variável nome que irá armazenar este texto, Eugênio Nelson de Anguila, ok? Muito simples, acho que dá para perceber a lógica. E ainda mais, eu posso aqui atribuir um outro dado que, por exemplo, é a idade dessa pessoa. E a idade escreve-se com números, então significa que eu posso definir aqui uma nova variável, tá? E essa variável, por exemplo, eu escrever a idade, ok? Então significa que temos o nome e a idade dessa pessoa, tá? Na verdade, esses dados ainda não estão relacionados entre si, mas nós podemos trabalhar de uma outra forma para perceber esta lógica.
Se eu quiser imprimir, por exemplo, esses dados, tá? Vou escrever aqui um outro print, tá? Vou escrever aqui nome, e aqui print, idade, tá? Vou salvar, vou executar, teremos aqui 55, que é o resultado deste print que temos aqui, a soma dos dois números. Temos aqui o Genelson de Anguila, que é o valor deste print aqui, nome, e a idade 37, que é este print que nós temos aqui. Interessante, não é? Ok, então vamos prosseguir aqui com o nosso diapositivo. Bem, e ainda também iremos trabalhar também com operadores. Os operadores também, a maior parte de todos eles são aqueles que você já conhece. Nós temos operadores aritméticos, que são aqueles em que nós podemos, operadores aritméticos, operadores matemáticos, são aqueles que nós podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular o módulo do número, saber o resto da divisão. Basicamente, esses 6 operadores, nós chamamos de operadores matemáticos ou operadores aritméticos. E você já sabe esses operadores, já os conhece desde a tenra idade, tá? E ainda temos operadores de comparação, que são os operadores maior que, menor que, igual a, diferente de. Todos esses operadores nós também iremos trabalhar com eles. E ainda os operadores lógicos. Isto é muito interessante. Os operadores lógicos são aqueles que nós trabalhamos com expressões booleanas ou expressões lógicas, como por exemplo a conjunção, a disjunção e outros operadores lógicos que nós vamos ver mais à frente, tá? Então vamos fazer muitos cálculos nessa linguagem Python e irão se maravilhar quando chegarmos nos operadores. E reparam que aqui no nosso código nós já usamos um operador aqui, que é o operador mais, tá? O operador de mais, o operador de adição. Se eu subtrair aqui por exemplo, vou listar CLS para limpar aqui o terminal, tá? E eu executar aqui, teremos aqui a subtração, que deu 6 menos 49, deu igual a menos 43, ok? Então, por ali, usamos aqui este operador, podemos alterar aqui para o operador de multiplicação, que neste caso, o operador de multiplicação, nós podemos utilizar aqui o asterisco, tá? O operador de multiplicação é o asterisco. Como é que eu faço aqui? Deixa-me alterar aqui o teclado. Por exemplo, aqui, asterisco. Unlock. Ok, asterisco. Feito isso, significa que estou a multiplicar o valor 6 armazenado na variável número pelo valor 49 armazenado na variável número 2, ok? Se eu executar aqui, então teremos a multiplicação. Olha, ele não multiplicou, porque não guardei, deixa-me aqui guardar. Fazer a multiplicação. O que aconteceu aqui? Está aqui a multiplicação, está 294, ok? Então, nós podemos alterar aqui os operadores matemáticos, os operadores lógicos, tá? E ainda também podemos adicionar alguns comentários no nosso código, tá? Os comentários são úteis para nós podermos explicar o nosso código e não nos perdermos no nosso próprio código. Por exemplo, eu posso escrever o seguinte: para escrevermos comentário, a princípio podemos começar com o símbolo de cardinal. Eu posso escrever aqui, por exemplo, imprimir nome do professor. Aqui o teclado está diferente. Deixa-me aqui fazer isso, ok. Imprimir o nome do professor. E aqui podemos adicionar um novo comentário, como imprimir
a ideia do professor, ok? Então, o comentário serve para nós nos guiarmos e explicarmos o código e não nos perdermos no nosso próprio código. Se eu executar aqui o nosso código, então não surtirá nenhuma alteração em função desse comentário, tá? Teremos nosso código muito simples, do jeito que já estava, ok? Vamos aqui prosseguir. Então, na próxima aula iremos falar sobre estruturas de controle, if, else e loops, tá? Então, até a próxima aula. Até já.